Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos para mais uma semente do Evangelho. A semente do Evangelho foi criada com a finalidade de trazer para o seu lar, essas boas vibrações, as irradiações de amor, para que entre no seu coração e deixe a paz que você necessita para ter uma boa noite de sono, de repouso em seu lar com a sua família. Então vamos nesse momento suplicar a Jesus a presença dos benfeitores, dos nossos amigos, dos nossos protetores nesse ambiente de luz e de paz, e que assim seja. Vamos falar um pouquinho aqui sobre uma mensagem de um livrinho que encontrei de orientações inéditas de Bezerra de Menezes. A caridade expressa na doação dos valores da alma, da direção dos pequeninos que nos procuram, produzirá a oportunidade de sermos aceitos nas tarefas nobres do futuro, junto dos benfeitores que vão à nossa frente. Intimorato sobre as diretrizes do Senhor. Calma, nada de julgamentos apressados. Não foi por acaso que se deu o nosso encontro na Casa de Caridade Cristã. Oração e vigilância para que não venhamos a perder o tesouro que Jesus coloca em nossas mãos. Então, aqui mais uma mensagem de fé, de esperança, de consolação para todos nós que estamos aqui aprendendo com as lições do Evangelho. Porque, meus irmãos, eu aprendo junto com vocês, Todas as vezes que eu estou gravando uma mensagem de paz, de esperança, uma lição do Evangelho, sou eu a maior beneficiada com o aprendizado, Além de enviar aí para vocês com muito amor, com muita alegria, eu fico muito feliz em estar aqui, podendo fazer esse trabalho junto com vocês que estão aí assistindo no meu canal. E eu gostaria que vocês colocassem aí, deixassem o seu comentário. Nancy, eu estou gostando desse ambiente, desse local maravilhoso que você está fazendo, esses evangelhos, essas sementes de evangelhos. Nos escreva, deixe o seu comentário, para que eu possa buscar outros ambientes também, para trazer, aqui no meio da natureza, essas sementes de evangelho, para diminuir a nossa ansiedade, para pacificar o nosso coração no momento de dormir. Então vamos lá. Os inimigos desencarnados. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Então, às vezes as pessoas, nossa, Nancy, como amar inimigos? Como é que eu vou abraçar aquela pessoa que me machucou, que me magoou? Gente, não é fácil, mas a gente estudando o Evangelho, a gente vai conquistando, essas virtudes que a gente precisa exercitar diariamente com essas pessoas. Não somente com os inimigos, mas com os amigos também. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Primeiramente, sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens. Então, às vezes a pessoa, no momento de raiva, de desespero, ele fez alguma coisa que não foi muito boa. E aí, devido a essa coisa que não foi muito boa, às vezes feriu, verbalmente, ou às vezes fez alguma coisa de errado, profunda. E aí ele tem a oportunidade de pedir perdão, de pedir desculpa, de voltar atrás, de se arrepender. É isso que ele está falando aqui. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, o que este pode persegui-lo com seu ódio mesmo após deixado a terra. Não pense que nós vamos, ficar livre desse irmão, sabe? Aquelas pessoas, não, eu vou tirar a vida daquela pessoa, tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas naquele momento, você tem a oportunidade de ouvir do Mestre Jesus, não faça. Porque se você deixar a terra, do outro lado da vida, você pode continuar sendo o mesmo delinquente que na terra. Então, nesse momento, nós vamos aproveitar essa oportunidade para aparar essas arestas, fazer as pazes com seu coração, com esse ser que está aí do seu lado, que você disse que é inimigo. Porque de um inimigo, você pode fazer um amigo mais tarde. É claro que não vai ser igual aquele amigo que era antes de acontecer todas essas coisas ruins. Mas, ao mesmo tempo, você vai aproveitar essa oportunidade, para se livrar dessa coisa ruim dentro do seu coração. Porque no momento que você pensa, nossa, eu poderia fazer isso, fazer aquilo, mas como fazer? Como dar o primeiro passo? O orgulho, a vaidade, tudo isso interfere, E aqui no Livro dos Espíritos, na questão 466, Kardec pergunta aos espíritos: por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal?
Veja bem, porque às vezes você, talvez, na sua sã consciência, na sua vontade, você talvez não teria condições de fazer aquilo que você fez. Tomar aquela iniciativa, aquela atitude impensada, com a cabeça quente, né? E agora, o que que acontece? Vamos ver a resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos que servem para pôr à prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Veja bem, são essas criaturas, né? Veja que na nossa família tem afetos e desafetos. Eles são colocados do nosso lado para testar a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa paciência, a nossa tolerância para levar adiante o nosso processo reencarnatório na Terra com essas criaturas, né? Vós, como espíritos, deveis progredir na ciência do infinito e por isso passais pelas provas do mal para atingir o bem. Então, passei por muita dificuldade. O que eu aprendi com as dificuldades, eu quero aplicar agora, fazendo o bem a todas as pessoas que me feriram, porque eu agora compreendi. E eu só vou compreender estudando o Evangelho. Por que que eu sofro? Por que que existe esses maus elementos? Por que que essas pessoas ainda praticam mal? Qual o motivo disso? Então eu vou evoluindo de acordo com a minha permissão. É a mesma coisa da mediunidade, né? Quando ela desperta ostensivamente, você não sabe o que fazer. Aí um chega e diz, não, você está louco, outro, você está ficando maluca. Se você começa a estudar a doutrina espírita, não, está bitolado. Então, tudo isso, gente, faz parte, porque você tem que buscar a resolução do problema e não aumentar o problema, tá? Nossa missão é vos colocar é vos colocar no bom caminho, e quando as más influências agem sobre vós, é que as atraístes pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm vos auxiliar no mal, quando tendes a vontade de praticá-lo. Eles não podem vos ajudar no mal, senão quando quereis o mal. Então, aqui ele deixou bem claro, ele não interfere na sua vontade, no seu livre-arbítrio, quando você sai de casa disposto a ferir alguém. Mas se você saiu de casa disposto a fazer o bem, né, aquela pessoa necessitada que você vai fazer uma visita, você foi levar mantimentos para aquela pessoa, você foi lá pegar aquela pessoa para fazer um passeio, às vezes aquela pessoa que está num orfanato, aquela criança que você foi visitar, a espiritualidade bendita, benfazeja, os espíritos amigos estarão do seu lado, batendo palma, gente, aplaudindo a sua iniciativa. É isso que você precisa saber. Se sois inclinados ao homicídio, pois bem, tereis uma multidão de espíritos que alimentarão esse pensamento em vós. Teve a intenção, alimentou aquilo de fazer o mal, você vai atrair para sua mente, através dos seus pensamentos, esses malfeitores a lhe incentivar cada dia mais fazer o que você não deve. Mas se você tiver a ideia de fazer o bem, você vai atrair o bem para perto de você, mais pessoas vão lhe procurar, vem cá, o que você está fazendo, me ajuda, me indica um lugar, eu quero ajudar, e você vai, né, instruindo essas pessoas também a fazer o que você está fazendo, que é o bem. Espíritos que alimentarão esse pensamento em vós, mas tereis também outros espíritos que se empenharão para vos influenciar ao bem, o que faz restabelecer o equilíbrio e vos deixa o comando dos vossos atos. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, aqui no Livro dos Espíritos, gente, eu sempre falo para as pessoas, é a Bíblia do Espírita. Teve dúvidas? Busque o conhecimento aqui, porque cada pergunta e resposta que você lê, você vai entendendo cada vez mais por que sofre, o que você veio fazer aqui, por que você passa por tantas dificuldades, por que você tem que passar por várias existências para vencer todas essas tendências trazidas de outras, né? Por que as provas cada vez mais você vai diminuindo até mesmo as dificuldades, ou você trouxe provas difíceis para vencer e não está sabendo lidar com elas. E aqui o Espiritismo nos esclarece, né, através desses inimigos, como falamos também. Veja o que Jesus diz com essas criaturas. Ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam. Abençoe aqueles que te amaldiçoam e reze por aqueles que te maltratam. É fácil fazer isso? Vamos fazer uma retrospectiva de cada fala dessa, de cada frase. Ame seus inimigos. Gente, amar os inimigos é fácil? Não é. Aquele que te feriu, aquele que te maltratou, não é fácil.
fazer o bem àqueles que te odeiam. Nossa, eu não quero essa criatura perto de mim de forma alguma. É assim que a gente fala. Não, gente, tem que ter compaixão dessas criaturas. Às vezes ele não estava num bom dia, num bom momento, estava passando por dificuldade e você não sabia qual o motivo, por que ele decidiu, né, agir daquela maneira, com aquele comportamento inadequado, com aquela atitude impensada. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Gente, como é que eu vou abençoar uma pessoa que me desejou mal, que me amaldiçoou, que trouxe todas as dificuldades do mundo numa só palavra para me derrubar, e eu vou ter que amar essas pessoas e abençoá-lo? Não é fácil, mas é melhor você agir dessa maneira do que chegar do outro lado da vida e perceber que você teve todas as oportunidades de abraçar, de estar perto dessa criatura para pedir perdão, para pedir desculpa, e não teve coragem. Você não deu o primeiro passo. E aqui ele diz: reze por aqueles que te maltratam. Gente, às vezes a pessoa maltrata com um olhar, negando algo que você pediu, né, que você às vezes estava até necessitando. Vamos dar um exemplo. Às vezes você teve que sair para fazer um trabalho fora de casa e não tem carro, e pediu o carro para seu irmão, e ele negou: não, eu não vou te dar. E aí você fica com raiva, e aí fica com aquela raiva alimentando aquilo anos a fio. Eu vou ficar alimentando. E você, quanto mais você alimenta aquilo, mais dificuldade você encontra, né, para reajustar com esse ser que está ali do seu lado, principalmente porque você veio com essa finalidade nesta família, que foi aparar as arestas, né, juntar todo mundo ali para amar, se respeitarem, buscar harmonia no meio da sua família, mesmo que com dificuldade, e devagar você vai encontrando o seu caminho. Quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma. Apenas sinta a compaixão daquele ser que precisa humilhar, ofender ou magoar para sentir-se forte. Gente, foi o que Chico Xavier fez. E é o que ele nos traz aqui, por meio da sua psicografia, da sua mediunidade. Não retruque, não ofenda, não responda no mesmo tom de voz. Quando alguém levantar a voz para você querendo brigar, falando aqueles palavrões, responda em paz, devagar, mostrando para ele que ele está equivocado, que todos nós estamos aqui em aprendizado na Terra, estamos na mesma condição de espíritos imperfeitos, né? Nós viemos para cá participar da mesma escola que outro dia estivemos juntos, reunidos. Estamos na mesma família para parar essas arestas. E esses inimigos, eles estão por toda parte, tá, gente? Tanto na parte material como na parte espiritual. O Livro dos Espíritos, na questão 887, também nos esclarece algo fundamental para complementar essa lição do nosso Evangelho da noite. Jesus também disse: amai até mesmo os inimigos. Porém, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais. A inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos? Veja bem, uma pergunta desmembrada em duas, e veja o que ele respondeu. Sem dúvida, não se pode ter pelos amigos um amor terno e apaixonado. Não foi o que Jesus quis dizer, tá? E aí, ninguém vai abraçar aquele inimigo de imediato e dizer: não, eu sou seu amigo sempre. E no dia seguinte continuar, né, com os mesmos erros, praticando os mesmos erros. Então, meus irmãos, nós vamos lembrar que Jesus, quando passou pelo planeta Terra, ele veio nos esclarecer todas essas dificuldades. O amor que ele nos deixou é aquele que está lá no Evangelho: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas faça ao outro aquilo que gostaria que fosse feito com você. Não é fácil, mas a gente, exercitando devagarzinho, a gente vai conseguindo. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir e obrigada por nos encontrar. E fiquem na paz do Mestre Jesus. Essa foi mais uma reflexão das nossas sementes do Evangelho aqui no canal da Psicografia. Obrigada pela atenção e carinho.